9h14, vamos te contar que a inflação do mês passado, julho, caiu 0,68%. É a menor taxa desde o início da série histórica lá em 1980. Informações que foram divulgadas agora há pouquinho pelo IBGE. O índice foi pressionado para baixo pela queda dos combustíveis, especialmente a gasolina. E a Priscila Asbeck tem mais detalhes para a gente. Tudo bem, Priscila? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. E aí, Priscila, preço dos combustíveis jogando a inflação para baixo, isso chega ao conjunto da sociedade? Ou seja, quando a gente fala aqui em queda da inflação em julho, as pessoas, além daquelas que consomem combustível, que têm automóvel, elas conseguem perceber a queda da inflação na vida real, na vida prática, ou esse efeito ainda vai chegar, por exemplo, às prateleiras de supermercados, hein, Priscila? Pois é, né? Os alimentos ainda continuam pesando, Colombo, então dá para sentir, mas digamos que dá para sentir em partes, né? O principal ponto, como você falou, de queda aí para a inflação nesse mês de julho foram justamente os combustíveis. Vou trazer aqui alguns dos dados gerais para a gente chegar aí nesse detalhe sobre o que puxou o índice para baixo, quais foram os destaques que ainda estão negativos de alta. Então, a inflação, como você disse, caiu 0,68%, expectativa era de 0,65%. Aí vocês estão vendo a trajetória, então, do IPCA, uma desaceleração forte em relação a junho, quando o índice subiu 0,67%. Ainda assim, como os últimos índices foram muito altos, a inflação ficava acima de 1% nos últimos meses, em 12 meses a inflação ainda fica em 10,07%. Então, continua sendo a maior sequência do IPCA acima de 2 dígitos desde 2003. Então, uma sequência aí desde setembro do ano passado, com o IPCA em 12 meses acima de 2 dígitos. Agora falando então sobre os destaques, né, de alta e o que caiu, né? Então, como você disse, gasolina foi o grande destaque, caiu 15,48% no mês, etanol 11,38% e a gasolina sozinha foi responsável por uma queda de 1 ponto percentual nesse resultado do IPCA. Então, juntando o que subiu, juntando o que caiu, só a gasolina contribuiu para uma queda de 1 ponto percentual. Não estou falando 1%, estou falando 1 ponto percentual, é muita coisa. Além disso, o teto do ICMS que ajudou a trazer para baixo o preço da gasolina também contribuiu para os preços de energia. Lembrando que o teto do ICMS também vale para energia, transporte, telecomunicação. Com isso, o grupo de habitação caiu 1% e a energia elétrica sozinha caiu quase 6%. Também foi ajudada por uma revisão das distribuidoras, da ANEEL, que também ajudou nos preços de energia. Vestuário, que era um item que vinha impulsionando também a inflação, também cedeu. Isso vale falar, é importante trazer esse destaque do vestuário, porque caiu com a queda do algodão. Então, além dessas medidas do governo para conter os preços aqui, começa a ter uma certa ajuda da desaceleração das matérias-primas para o IPCA, para a inflação desse mês, que é o que se vê com a queda do algodão, que ajudou nesse item de vestuários. E aí, o que preocupa ainda na inflação é a alimentação. Então, o leite longa-vida foi o grande destaque, subiu 25%, as frutas subiram 4%, e o que não sobe, que cai, né, tomate, batata e cenoura, é porque estavam subindo muito antes. Só para finalizar aqui, arredondar todas as informações, estava conversando com o Gabriel Barros, lá da Rio Asset, ele falou que a difusão veio um pouco melhor, ou seja, o espalhamento dos índices caiu de 67% em junho para 63% agora. Então, o que ele disse é que dá para dizer que o pior da inflação já passou, também por causa dos juros subindo, que começam a surtir um efeito maior e amplo sobre a economia e começam a trazer esses preços para baixo, mas o que preocupa ainda é a inflação. E como eu disse ontem aqui, Colombo, a sensação de que os preços estão altos no supermercado vem ainda por causa dos alimentos, que continuam ainda trazendo sinais aí de preços pressionados, mas além disso, como subiram muito no intervalo aí dos últimos 12 meses, precisariam cair muito para conseguir trazer essa sensação de alívio que ainda não está acontecendo quando a gente fala especificamente sobre alimentos. Volto com vocês.